Fala galera de Atitude, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Alves, eu sou consultor em estilo de vida e você está no único canal sobre estilo de vida para empreendedores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quanto o coronavírus está impactando no estilo de vida das pessoas. E se você quer nos ajudar de alguma forma, clica aí no botãozinho de gostei. Quando você curte o vídeo, você nos mostra, para mim e para toda a equipe aqui do Vida de Atitude, que esse conteúdo está sendo importante para você, que isso está fazendo a diferença para você, e dessa forma você nos motiva a continuar produzindo cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos relevantes para vocês. Então, clica aí no botãozinho de gostei. Também, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica no botão de inscrever-se, não esquece também de acionar as notificações clicando no sininho, para que assim você não perca nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Nesse vídeo eu dividi ele em 6 partes. Isso porque eu acredito que esse impacto do coronavírus, esse impacto do isolamento na vida das pessoas, ele está gerando mudanças principalmente em 6 áreas da nossa vida. E a primeira delas é a área financeira. Por que a parte financeira? Porque, com certeza, se você não teve, vai ter uma diferença, um impacto grande na sua renda mensal. A renda média dos brasileiros é um valor de R$2.000. Para aqueles que são empreendedores, que são autônomos, às vezes até um pouquinho menos. Isso porque, é lógico, tem muito lojista, muito comerciante que ganha muito mais do que isso, mas também você vai ter muito ambulante, muitas pessoas que trabalham por conta própria e que ganham um valor um pouco menor do que esse, e aí gera essa média de perto dos R$2.000. E a tendência é que, sem estar trabalhando por causa do isolamento, essa renda acabe diminuindo. Também, se você é CLT, pode acontecer de o seu salário diminuir, ou então até mesmo ser demitido, o que vai impactar na renda mensal. Sendo assim, isso vai influenciar diretamente no seu estilo de vida. Afinal de contas, você vai ter que cortar gastos, vai ter que economizar o máximo possível. Então, Netflix, Spotify, a pizza do final de semana, viagem de férias, que na verdade já não está fazendo, né? Mas não vai estar podendo nem ser planejado. Então você vai ter que evitar qualquer tipo de gasto, uma vez que a sua vida financeira está sendo duramente impactada por toda essa situação. A segunda área da sua vida que deve estar sofrendo mudanças drásticas nesse período é o seu trabalho. Afinal de contas, eu peguei aqui algumas informações para passar para vocês. Segundo o IBGE, nós temos 93 milhões de pessoas ocupadas, ou seja, de trabalhadores, pessoas que trabalham de alguma forma, seja formal, seja informal, aqui no Brasil. 93 milhões. E dessas pessoas, 4,5 milhões de pessoas já trabalhavam em casa, já faziam home office. No entanto, agora com essa situação de isolamento, imagina, uma boa parte desses outros 90 milhões estão ficando em casa também, estão trabalhando em casa, tirando aqueles que trabalham em setores considerados essenciais, né? O restante está ficando em casa e muitas vezes tendo que trabalhar em casa, fazer esse home office. Então, se você não estava adaptado a trabalhar dessa forma, trabalhar em casa, vai precisar passar por esse processo de adaptação. E isso vai ser uma mudança muito complicada, não só pelo formato de trabalho. Até eu estava conversando com um amigo que é barbeiro. Imagina um barbeiro agora ter que fazer home office. Como é que ele faz? Não dá para você cortar cabelo pela internet, por exemplo. Vai ter que criar outras estratégias, né? Então, tanto você tem que se adaptar a esse novo estilo de vida, quanto também as coisas que acontecem quando você está fazendo um home office. Então, barulho, distrações, também o seu tempo, né, que é você que controla agora, de repente na sua casa não tem um ambiente apropriado para você estar trabalhando, fazendo esse home office. Então tem essas dificuldades que muitas vezes as pessoas vão enfrentar ao ter que se adaptarem a trabalhar em casa. Realmente. A terceira área da nossa vida, que também está sofrendo bastante nesse período de isolamento, são os seus relacionamentos. Seus relacionamentos, eu acredito que 2 pontos devem estar sofrendo bastante. O primeiro deles é a questão do contato com as pessoas da sua própria família. Por quê? Pensa um pouco, até um tempinho atrás, né, antes dessa pandemia, você passava em média 5 horas por dia com a sua família. Essa é uma média, tá? Alguns talvez passem mais, outros passem menos, mas a média era que as pessoas passavam 5 horas por dia juntas, dentro da própria casa. Por quê? Aquele período de noite, né, quando a galera chega filho, chega marido, chega mulher, todo mundo junto ali,
e passa 5 horas, meio que das 6 às 11. Não estou contando aqui horas de sono, né? O período que você está dormindo. Estou falando o período que vocês estão acordados e convivendo. Só que a partir de agora, dentro do isolamento, vocês estão passando a conviver 16 horas por dia, em média, né? Tirando o tempo de sono, 16 horas por dia. Então é um tempo muito maior para você estar se relacionando com as pessoas da sua família. Isso pode ser bom, se você tiver bons relacionamentos, mas isso pode ser ruim se você não lidar bem com os defeitos um do outro, né? Com as divisões das coisas que vocês acabam tendo que usar, banheiro, muitas vezes aparelhos, né? Computador, coisas assim. E aí isso pode gerar alguns conflitos também. Então isso vai impactar nos relacionamentos. E um segundo detalhe que está sendo complicado para os relacionamentos também é a forma de convívio com os seus amigos. A forma de nós convivermos com os nossos amigos também sofreu mudanças. Nós estamos passando a nos relacionar muito mais com os nossos amigos por ligação telefônica ou chamada de vídeo, né? Não dá mais para você sair e ir na casa de um amigo, fazer aquela reunião de amigos. Nem pode isso. Então, a gente está fazendo mais esse tipo de situação, de contato, né? Que é por chamada de vídeo, por ligação telefônica. Para você ter uma ideia, eu peguei aqui um número do aplicativo Zoom, né? Não sei se você conhece, tem sido um dos aplicativos mais utilizados para fazer chamada de vídeo, principalmente por essa questão de home office. E eles mostraram um dado que só no mês de março o aplicativo cresceu em números de usuários de 10 milhões para 200 milhões de usuários, apenas em um mês. Veja, isso é um crescimento de 2000%. Então é realmente muita coisa em um período de tempo muito curto. Isso mostra que, de fato, os relacionamentos, a forma de interagir das pessoas está sofrendo mudanças, está sendo impactada de um modo muito drástico, assim, né? A quarta área da sua vida que vai sofrer com o isolamento vai ser a vida espiritual. Não sei se você é religioso ou não, mas a sua vida espiritual ela também sofre mudanças, porque as igrejas estão fechadas. Não está podendo acontecer os cultos, as missas, né? E aí, dessa forma, igrejas que foram feitas para espaços físicos, né, para serem organizadas de um modo físico, você ir até lá congregar, agora estão passando a terem que se adaptar ao ambiente virtual. E aí, dessa forma, fica a sua escolha, o seu critério, assistir ou não aos cultos. Não que antes não fosse, né? Era também, mas você tinha que sair da sua casa e ir até a igreja. Então agora, você não tem mais aquela desculpa de não ter o carro, de estar chovendo, de estar frio. Não dá mais. Então agora é da sua casa para você assistir os cultos. Então cabe a você decidir se vai assistir ou não. E isso traz algumas mudanças na sua vida espiritual, até porque você perde toda aquela ideia de igreja, de congregar com um grande grupo de pessoas, com várias pessoas ali compartilhando experiências muitas vezes, né? E passa a estar se alimentando espiritualmente de um modo individual ou apenas com a sua família. A quinta área da nossa vida que vai ser muito impactada, essa eu acredito que seja mais óbvia, é a saúde, né? Até porque nós estamos falando de um contexto de um vírus, então é claro que a saúde vai ser a área que vai sofrer mais mudanças. Mas eu não quero falar necessariamente sobre os hábitos de saúde, né? A questão de higiene e tudo mais. O que eu estou dizendo que vai mudar muito na saúde, que na verdade já está mudando, eu vou te mostrar alguns números aqui para comprovar isso, é a questão do comportamento das pessoas, principalmente em relação ao exercício físico, por exemplo. Por quê? Porque as academias estão fechadas. A prática de esporte coletivo não está acontecendo mais. Então quem fazia natação, quem fazia algum tipo de escolinha, né, os adolescentes ali e tudo, não está tendo mais. Aquele futebolzinho de final de semana, que de repente pode ser que você praticava, não está acontecendo. Sendo assim, a prática de esporte, de exercício físico, passou a ser em casa. Então o número de procura por um personal trainer aumentou muito. Mas mesmo assim, às vezes o contato com o personal, as pessoas ficam um pouco receosas, né? Então, o que tem acontecido? O número de usuários de aplicativos de exercício físico também cresceu muito nesse último mês aqui, né? Março, abril agora, também aumentou muito o número de usuários. Então, por exemplo, um aplicativo, não sei se vocês conhecem, né, chamado Freeletics, eles anunciaram que chegaram a um número de 18 milhões de usuários em 160 países, e só no Brasil são 1,7 milhões de usuários. Então perceba, realmente foi um aumento muito grande também, né? É uma quantidade
bem grande de pessoas utilizando esses aplicativos que funcionam como se fosse um personal trainer, né, na sua casa, mas por meio do aplicativo, de passando treinos ali e um custo bem inferior. Então a utilização disso cresceu e aumentou muito desde o início da pandemia. Um outro dado interessante aqui é a venda de produtos esportivos, né, produtos para exercício físico na própria casa. Então, os sites que vendem esses tipos de produtos mostraram que alguns chegaram a ter um crescimento nas vendas desses itens de até 10 vezes. A Netshoes, por exemplo, que é muito famosa até por vender muitos desses produtos esportivos, né, anunciou aí, mostrou um crescimento de 2.500% nas vendas de elásticos e faixas, mostrando que as vendas desses produtos para fazer exercício físico dentro de casa realmente cresceu disparadamente nesse período. Então é algo que está de fato mudando. E se você não está ainda adaptado a essa nova realidade, é importante que você se adapte. Até porque realmente é uma situação em que nós ainda precisamos permanecer em casa, permanecer isolados. E sendo assim, todas essas áreas da nossa vida estão sofrendo essas mudanças. Então é importante que você se exercite e, portanto, em casa, de fato, você precisa fazer essas mudanças aí. A sexta e última área da nossa vida que está sendo bastante impactada é o nosso tempo. Por que o tempo? Porque mesmo que para muitos autônomos, né, o fato de você trabalhar sozinho, trabalhar por conta, te dá um certo controle do seu tempo, mas tem muita gente que trabalha por conta que tem que cumprir horário. Por exemplo, imagina quem abre uma loja, quem abre um salão, tem horário para abrir, tem horário para fechar. E a pessoa tem que estar lá. Por mais que ela seja dona, ela possa se ausentar às vezes, mas tem um horário. Então, agora, dentro dessa situação, você não tem mais isso. Você não tem mais um horário fixo de trabalho, né? É na sua casa, e aí é você que manda no seu tempo. E, de novo, isso pode ser bom se você for uma pessoa disciplinada, organizada dentro do seu tempo, mas isso pode ser ruim se você não tiver organização nenhuma, se você procrastinar demais. Então, isso gera aquela sensação de você ter muito tempo, mas produzir pouco, acabar fazendo pouco, aquela sensação de inatividade, sabe? E isso é algo comum caso você realmente não consiga ter um controle, uma organização das suas atividades, da sua rotina, das suas tarefas. E é por isso que no Vida de Atitude a gente fala sobre essa importância de você organizar o seu estilo de vida, principalmente em um contexto como esse, para não ter essa sensação e conseguir ser o mais produtivo possível, mesmo em um período desse tipo em que nós estamos vivendo. Bom, comenta aqui embaixo o que mudou no seu estilo de vida durante esse período de pandemia, de isolamento. Quais foram as mudanças, modificações que você teve que fazer para poder adaptar agora a sua nova realidade dentro desse período? Eu quero ver o que está acontecendo aí com vocês nesse novo formato de vida que nós estamos tendo que ter, né? E também, se você não é inscrito, quero te lembrar, se inscreva no canal, não esquece de acionar as notificações, clica aí no botãozinho de gostei, o pessoal costuma sair, fechar antes de clicar no botãozinho de gostei, e compartilha esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, envia nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, e quero lembrar vocês, a sua vida é o seu negócio, e o seu negócio é a sua vida.